música aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar com vocês, né? O Silvio já vem pedindo para eu ir aí, mas sempre acontece alguma coisa, sempre dá errado. Na última vez foi a pandemia. Tava tudo certo, já tinha data, já tinha acertado tudo e a pandemia não deixou que a gente fosse. Mas é muito bom ver o meu irmão aí sendo um pastor, né? O meu irmão que ele sabe que a gente lutou tanto na vida, e não só ele, mas quando eu vejo todos nós aí que alcançamos alguma coisa nessa vida. Mas eu fico contente. Eu sou professor da Escola Adventista de São Bernardo, de Português e Literatura, e é bom estar com vocês nesse bate-papo. É a primeira vez que eu prego via Zoom. É diferente da aula, né? Eu dou aula no Zoom e é interessante, porque antigamente o aluno matava a aula não entrando na sala. Agora ele entra na sala, mas ele fecha o microfone e a câmera. Então a gente não sabe se ele está ou não. Mas é muito bom estar aqui com vocês, né? E futuramente a gente já marcou que eu estarei aí presencialmente. Eu e a Fabiana está aqui também, vendo aí. Estaremos aí junto com vocês para passar um final de semana. Vamos Deus orar então, que irmãos, que passe tudo pode isso vir outra logo, né? pandemia, viu? Dessa vez não, aí é demais, né, Silvia? Mas vamos lá. Eu estava pensando no hino que a gente cantou hoje, O Dia Não Sei. Esse hino era o hino favorito de Tiago White. Diz que quando ele cantava esse hino, quando ele ia pregar, ele entrava pelo meio da igreja, pelo fundo da igreja, cantando esse hino até chegar ao púlpito, porque era algo que estava embutido neles, esse desejo de cantar, esse desejo de mostrar que Jesus logo voltará. Eles tinham muito certo isso na cabeça. E quando eu ouço esse hino, eu lembro dele. Quando eu ouço esse hino, eu lembro da vontade que ele tinha de ver Jesus voltar. E aí eu me lembro desse dia 22 de outubro de 1844. Às vezes, e como eu dou literatura, e eu falo para os alunos dele, uma das coisas para a gente entender a literatura é entender a época em que estava acontecendo, entender a mentalidade do que estava acontecendo naquele momento. E eu tento entender a mentalidade do que estava acontecendo com eles. Hoje a gente olha e fala assim, nossa, que desapontamento, 1844, 22, foi o dia do desapontamento. Mas quando a gente tenta trabalhar os sentimentos, que é algo que a história não traz, eu quero que você imagine, que você viaje até o dia. 22 de outubro, eles acordam na certeza de que Jesus iria voltar. Todos eles estavam certos que ia voltar. As contas batiam, o mundo estava perturbado, o mundo estava de cabeça para baixo, muita coisa acontecendo. E eles lá olhando e falavam assim, não é esse o dia, tá certo. As contas estão certo, tá aqui, ó, na Bíblia, a Bíblia está provando. E aí você amanhece, acho que nem dorme, né, num dia desse normal. Mas digamos que acordou as crianças, aquela vontade, hoje nós vamos ver Jesus. Sabe? Algo vivo, algo forte. Você, quem é criança, quem já foi criança e teve essa oportunidade, que a gente quase não teve, né, Silvio? Mas acordar no dia de Natal e você saber assim, ó, a gente vai ganhar os presentes. Nossa, dia 25 de dezembro ou 24 à noite nós vamos ganhar os presentes na ceia de Natal. A gente não teve, porque acho que o Silvio já contou, a gente era pobre demais. Já ter o que comer na ceia já era bom demais. Imagina ter presente para a ceia. Mas eu Nem fico sabia o que pensando, era essa imagina a data, né? sensação. É verdade. Mas eu fico pensando qual é o sentimento que eles tiveram. Como eles devem ter acordado. Como as crianças devem ter acordado. Imagina aquelas pessoas que ansiosas. Jesus ia voltar. Sabe, passa o dia e vão em oração e vão cantando. Aqueles que perderam parentes, aqueles que não estavam bem de situação na vida, mas pensando assim, vai passar, hoje é o último dia nosso nessa terra. Você já desejou na sua vida que esse fosse o último dia? Que quando você chegasse em casa, você tivesse a certeza que Jesus iria voltar? Você já teve esse desejo de chegar assim e falar, Senhor, que esse seja o último dia dessa terra. Que quando
o Senhor volte, não interessa o horário, que Jesus volte, né? E eu fico pensando nisso. Aí dá 2 horas da tarde, dá 6, vai passando, da meia-noite, Jesus não volta. O relógio bate meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã. Você já pensou na decepção? Eu fico pensando nisso, como foi a decepção deles. Vocês já pensaram que talvez alguns não dormissem? O Espírito de Profecia diz assim, principalmente naquele livro A Mão de Deus ao Leme, pastor Enoque de Oliveira diz que eles deixaram as colheitas, não faziam as colheitas, não foram cobrar algumas coisas, não tinham mais emprego. Alguns tinham gastado todo o seu dinheiro na certeza da volta de Jesus. Agora você imagina que Jesus não voltou. Você já pensou numa decepção? Eu não sei quantos passaram uma grande decepção, aquela que dói no coração, que dói no peito, que você se angustia, né? E eu fico pensando que deve ter sido isso. Aquela como se fosse uma facada no peito. E 22 de outubro de 2020 vai fazer 176 anos que nós cantamos esse hino. Tem gente que está dizendo que está sem som aí, Silvio. Vai Falei fazer aqui no particular de 176 anos que a Igreja Adventista, no seu nome, diz assim: Jesus logo vai voltar. Faz 176 anos que a gente espera, breve Jesus voltará. E ele não veio. A gente ouve falar de guerra, rumores de guerra, e eu sempre penso assim, tudo que acontece de conflito nesse mundo, a gente já pensa, nossa, Jesus vai voltar. Mudou um papa, Jesus vai voltar. Olha, agora Jesus volta. Teve a guerra no Iraque, eu lembro quando começou e eclodiu aquela guerra, tempestade no deserto, as pessoas, agora o mundo vai voltar. E não, voltou, né? Eu lembro quando eu entrei na igreja, a gente era um moleque, mas a gente tinha tanta fervor e tinha muitos pastores que falavam muito dessa volta de Jesus. E eu lembro que em 82, eu tinha 15 anos, e o Brasil perdeu para a Itália. Nossa, mas foi uma dor tão grande no meu coração que eu pensava assim, eu não vou ver o Brasil ser campeão. Eu pensava, nossa, Jesus vai voltar e eu não vou ser. Não vai durar mais 4 anos esse mundo. Aí veio 86 e o Brasil perdeu para a França. E eu pensava, nossa, perdi a chance de ver o Brasil campeão do mundo. Porque Jesus vai voltar e eu não vou ver. Gente, o Brasil já é pentacampeão. E daqui a pouco a gente está na próxima Copa. E eu fico pensando que nós ouvimos algumas frases que eu até marquei aqui, que diz assim: Jesus não voltou, pois não quer que ninguém se perca. Vocês já ouviram essas frases? Tenho certeza que a gente já ouviu essa frase. Tem outra frase: Jesus pode voltar para você hoje. Já ouvi essa frase também. Tem outro que diz aqui: todos nós vamos esperar Jesus por uma vida só. Sabe, às vezes eu olho essas frases e penso assim, mas é minha vida. É minha vida. Eu quero que Jesus volte na minha vida. Eu quero essa certeza dele voltar na minha vida. Eu não quero morrer. Ontem morreu um amigo nosso, foi enterrado, e a gente sabe que com esses negócios da pandemia, a gente não pode nem ir lá dizer, dar um abraço na família. Não pode, você não pode ir lá se despedir, sabe? E a pessoa, ele morreu. E eu fico pensando, quantos amigos a gente ainda vai ter que enterrar? Quantas dores, quanto sofrimento, quanto choro a gente ainda vai ver nesse mundo? Eu converso com a minha esposa e falo assim, eu não quero enterrar minha mãe. Sabe, às vezes passa pela minha cabeça e fala assim, nossa, minha mãe tem 70 e poucos anos. Eu não quero enterrá-la. Eu não quero enterrar minha sogra. Minha sogra está com 74 anos. Eu não quero ver meus amigos sendo enterrados. Eu não quero morrer. Mas parece que a gente está acostumado com esse mundo.
A gente está acostumado com essas coisas, dizendo, é natural, a gente vai morrer, a gente vai enterrar pai, a gente vai enterrar mãe, a gente vai enterrar amigo. Mas até quando, irmãos? Eu pergunto, até quando você vai querer ficar nesse mundo? Hoje, eu fico olhando que é um mundo tão, sabe, tão sem noção. A gente no meio de uma pandemia, gente saindo para defender coisa A, gente saindo para defender coisa B, estão aí na rua, e as pessoas vão se contaminando e vão morrendo, e a gente vê, às vezes, os irmãos nas redes sociais discutindo por coisas que não tem nada a ver. A rede social é para a gente pregar a volta de Jesus, a gente está discutindo porque político A, político B, sabe? E as coisas estão acontecendo do nosso lado e a gente está dormindo, a gente não está percebendo, a gente está deixando passar, sabe? Isso me preocupa, porque eu quero ver Jesus voltar em vida. Eu quero entrar, ver Jesus voltar com a minha mãe do meu lado, com a minha esposa, com a minha sogra, com meus irmãos, sabe? Com meus cunhados, minhas cunhadas, sobrinhos, filhos. Eu não quero pôr ninguém no túmulo. Eu tenho certeza que ninguém quer me colocar no túmulo. Sabe? A gente vai acostumando com essa vida. E às vezes a gente olha e fala, Senhor, volta logo. Vem, Jesus. Mas eu vou perguntar, qual foi a última vez que você ouviu na igreja cantar o hino Breve Jesus Voltará? Não estou falando da gente ouvir o Arautos, porque a gente ouve o Arautos, tem a introdução. Mas qual foi a última vez que na sua igreja, ou na minha igreja, alguém foi ao púlpito, pregado a volta de Jesus, e nós cantamos o Breve Jesus Voltará, que é o hino oficial da gente, como adventistas? A gente está perdendo esse foco. E a gente fala, esse mundo tem que acabar, Jesus volta logo, faça algo. O Senhor não virá, o Senhor não está vendo, sabe? Eu estava vendo um dado aqui, que hoje as igrejas cristãs estão cheias. Hoje no Brasil somos por volta de 175 milhões de cristãos. Que eu não estou falando só de adventista. Estou reunindo os cristãos porque todos os cristãos sabem que Jesus vai voltar. Né? 175 milhões. 86,6% da população brasileira é cristã. Né? Mas quando a gente olha o nosso país, ele é uma bagunça. Ele é uma bagunça. A gente não sabe o que cada um espera. A gente não sabe o que cada um segue. Cada um faz, é como a Bíblia diz em Juízes, cada um faz o que dá na cabeça. Vão seguindo conforme a multidão. E aí a gente fala assim, mas esse mundo está uma bagunça. Realmente está. Não só o nosso país. E Jesus vai voltar, não porque esse mundo está uma bagunça, mas ele está uma bagunça. Vamos ver Mateus, capítulo 24, verso 6. Mateus 24, verso 6. Diz assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quem determina o fim desse mundo não são os pecados do mundo. Não é o pecado. A gente ouve falar de guerra, rumor de guerra, a gente ouve falar de fome, a gente ouve falar de terremoto, a gente ouve falar de epidemias, a gente de corrupção, mas aqui diz assim, ainda não é o fim. Mas vamos ver no mesmo capítulo 24, verso 14. 24, verso 14, diz assim, e será pregado esse evangelho por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Olha só, então, o fim não vem pelos pecados do mundo. O fim vem quando o evangelho for pregado. Olha só.
Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado, a gente olha aqui, fome no mundo. Ah, um terremoto. Ah, um furacão devastou os Estados Unidos, desceu pelo México, foi no Caribe. Nossa, agora é o fim do mundo. Ah, trocou de papa, agora é o fim do mundo. Ah, o novo presidente americano, agora é o fim do mundo. Mas ele diz aqui que o final do mundo virá quando o evangelho for pregado a todas as nações. Então, o fim do mundo não virá pelo pecado do mundo. O fim do mundo virá quando nós fizermos a nossa parte. E eu não estou dizendo aqui que eu tenho que sair daqui do outro lado do mundo e ir lá para a África, tem que ir para um negócio, faixa 40, até porque eu sei que essa pregação do evangelho ela só vai ter sentido mesmo com a ação total do Espírito Santo. Não é nós, tá? Não é a gente. Vamos ver Mateus 4, verso 19. Mateus 4, verso 19. Isso aqui é Jesus chamando, ele fala assim: e disse-lhes, vinde após mim, eu farei pescadores de homem. Aí você diz, mas William, o que tem a ver esse verso com o sermão? Pelo seguinte, Jesus não chamou eu e você para ser salvo. Jesus nos chamou para ser pescadores de homem. Essa é a função. Isso é o que ele quer de nós. Ele não chamou a gente para salvação. Ele nos chamou para levar o evangelho aos outros e assim nós e os outros ganharemos a salvação. Não acho que eu vou ganhar a salvação indo na igreja. Não é isso. Eu não vou ganhar a salvação sendo ancião de igreja, dando dízimo, cantando, pregando. Não é isso. Não é sendo religioso que eu vou ganhar a salvação. E eu pergunto a você, eu estou fazendo a minha parte? Nós cantamos, né? Muitas vezes, breve Jesus voltará, como eu falei. Mas a gente não vive isso. Até porque hoje nós estamos numa fase do mundo que é o Deus bonzinho, o Deus de milagre, Deus da graça, mas não fala do Deus Senhor. O Senhor, nosso Salvador. Ele não é só o Deus da graça. A gente vê no mundo vendendo uma graça barata. Não é essa graça. É Jesus Senhor. E eles precisam ver isso em nós. Onde está a nossa vontade de realmente ter Jesus como Salvador? Veja só, Jesus era um só e mudou o mundo. Ah, você vai dizer para mim assim, mas era Jesus, eu não sou Jesus, né? Abra em João 14, verso 12. João 14, verso 12. Olha o que diz aqui. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que tudo que ele fez, eu e você podemos fazer. Ah, você vai dizer, imagina, não tem como. Não tem como. Jesus está dizendo que, mas ele era Jesus, ele era Deus encarnado. Você vai dizer assim, Jesus aparecia no lugar e sumia. Não era isso? Felipe fez isso. Felipe no deserto. Apareceu lá, depois sumiu. O Espírito Santo levou. Ah, Jesus multiplicava pães. Elias multiplicou pães para os soldados. 20 pães ele serviu 100 homens. Você vai dizer assim, ah, Jesus andava sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Você vai dizer assim, Jesus ressuscitava. Pedro, Elias, Eliseu. Eliseu, gente, os seus ossos ressuscitaram. Você vai lá no livro do Segundo Reis, você vê que um morto caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Então Eliseu, Elias, Paulo, Pedro ressuscitaram. Ah, você vai dizer, Jesus curava. Pedro, João curava, Paulo, e às vezes a sombra deles curavam as pessoas.
Mas por que nós não fazemos as coisas que Jesus faz? Sabe por quê? Porque nós negamos a fazer a coisa mais importante que Jesus fazia, que é orar. Todos nós sempre falamos, não temos tempo. Não temos tempo de orar, não temos tempo de fazer as coisas que Deus quer, né? Agora a gente está na pandemia, tem tempo. Mas mesmo assim, a gente gasta tanto tempo com outras coisas e esquecemos de gastar o nosso tempo com Deus. Esse é o nosso problema. Deus é sempre o segundo plano. Deus é sempre o segundo, está sempre em segundo lugar na nossa vida. Quando a gente abre em Atos 19:11, Atos 19:11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia os milagres? Era Paulo? Era Deus. A gente vê que Cristo, quando estava aqui na Terra, ele falava assim, de nada eu faço por mim mesmo, mas pelo Pai que está nos céus. Esse mesmo poder que Deus deu a Cristo, que Deus deu a Paulo, que Deus deu a Elias, que Deus deu a Moisés, ele dá a mim e a você hoje. Nós podemos ter, mas de que forma? Às vezes, eu admiro muito Paulo no Velho Testamento e Elias. E às vezes eu pensava, nossa, como eu queria ser Paulo, como eu queria ser Elias. Mas aí eu fiquei pensando, eu tenho a vida que Paulo e Elias tinham? Eu tenho a vida de oração que Paulo e Elias tinham? Eu tenho a vida de comunhão com Deus que Paulo e Elias tinham? Né? É isso que precisamos. Nós não vivemos em oração, pois estamos vivendo uma vida sem paz, sem tempo, correndo para alcançar o que é útil. Quando a gente está vendo essa pandemia e muita gente tem que fazer, mas que nem eu que sou professor, e se tiver alguém como professor aí de vocês, vão saber, a gente está tendo menos tempo do que tinha antes. A gente está trabalhando o dobro do que trabalhava, né? E aí a gente fala, bem, agora não tem tempo. Mas, gente, quando a gente quer alguma coisa importante na nossa vida, a gente acha tempo. A gente acha tempo e acha dinheiro. Pode ver. Às vezes a gente diz, eu não tenho dinheiro para ajudar a igreja a fazer aquilo. Mas eu acho dinheiro para comprar uma pizza. Pode ver. Eu acho dinheiro, às vezes, para sair, para passear, para fazer alguma coisa. Mas se a igreja pede, eu falo, eu não tenho dinheiro. Ou se alguém pede, eu falo, eu não tenho dinheiro. Mas para o que interessa, tem dinheiro. A gente, quando lembra de Abraão, no seu encontro com Deus, quando Deus ia destruir Sodoma, lembra que Deus falou que ia destruir, avisou a ele, e falou, eu não vou fazer nada sem avisar meus servos. O que Abraão fez? Ele intercedeu por, né? Aí ele falou, Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói? Aí Deus não. Aí ele foi baixando, 45, 30, 10, ele fala, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? E olha o que Deus falou, se eu encontrar 10 justos, eu não vou destruir a cidade. E a gente sabe da história de Sodoma e Gomorra. Nem a família de Ló era justa. Nem a família de Ló. Deus salvou Ló pela compaixão, pelo amor que ele tinha a Abraão. Nem a família. Sabe, nenhum justo sequer. Nenhum. E aí que está o problema. Deus não destruiu Sodoma por causa dos pecados dele. Deus destruiu Sodoma porque ele não achou nenhum justo. Esse era o problema. Né? E aí a gente olha, nossa, um Deus que destrói, mas Ezequiel a gente sabe, ele fala assim que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta. Ezequiel ele fala, eu não tenho prazer, eu quero que o ímpio se converta, mas como é que vai se converter se não tem quem leve? Né? Nós devemos pegar o megafone e sair por aí gritando? Vai voltar o futebol. Então vamos lá, vai ter um clássico Corinthians e Santos aí na Baixada, na Vila Belmiro, vai estar todo mundo lá, eu vou pegar o microfone,
o megafone e vou lá falar, olha, Jesus está voltando. Alguém vai nos ouvir? Não é isso que ele está falando. 2 Coríntios 2,15. Para a gente entender o que é que Deus está falando para nós. 2 Coríntios 2,15. Diz assim: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto aos que são salvos como nos que se perdem. Perfume, gente, olha só, nós somos o bom perfume de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa, o perfume faz um esforço para ser cheiroso, um bom perfume? Não faz. É a função dele. Ele foi criado para isso. E Paulo diz assim, nós somos o bom perfume de Cristo. O que Paulo está dizendo tem que ser natural. É algo que tem que ser natural na nossa vida. O cheirar gostoso, às vezes a gente passa... aqui eu moro num apartamento e tem um rapaz que tem uma certa... Agora ele parou por causa da pandemia, mas acho que 6, 7 horas ele tomava banho, descia pelo corredor, o perfume dele no corredor do prédio enchia. E eu às vezes falo para a Fabiana, que perfume? Ela fala, mas ele toma banho de perfume. Mas o cheiro do perfume espalha. Você está com a porta fechada, o cheiro do perfume entra pela... Você sente no corredor. Sabe? É isso que Deus quer da gente. O nosso perfume tem que exalar, tem que sair, tem que ser natural, não é esforçar, né? A gente diz assim, nós vivemos uma vida tarefada, dizendo assim, não tenho tempo. E às vezes eu me pergunto, como é que Jesus, né, o homem mais atarefado do mundo, conseguia tempo? Num ministério de 3 anos e meio só, gente. Ele mudou o mundo. Quando a gente lê no livro de Atos, eles dizem assim que eles pregaram para todo mundo conhecido. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Facebook, eles não tinham celular, eles não tinham carro, não tinham moto, não tinham avião, os barcos eram demorados e eles pregaram para todo mundo conhecido. Qual é o problema? É o mundo ou somos nós, cristãos? Saiba de uma coisa, Deus não aceita nada que ocupe o seu lugar, nem mesmo da igreja. O que eu quero dizer? Às vezes a gente serve muito a igreja do nosso Senhor, mas não servimos ao nosso Senhor. Entenderam? Às vezes a gente gasta tanto tempo servindo a igreja. A igreja não pode tirar o meu tempo e o seu tempo da nossa comunhão com Deus. Não pode. Você precisa ter a comunhão com Deus. Você precisa ter sua oração. Você precisa oferecer o seu tempo e você a Deus, para que depois você faça um ótimo trabalho na igreja. A gente quer oferecer a Deus coisas. Esse é um problema, né? E quando nós temos coisas, nós queremos oferecer projeto. Então a gente quer oferecer dinheiro, a gente quer oferecer as nossas coisas. Aí quando a gente não tem coisa, a gente não tem a nós mesmos, a gente pensa em projeto. Nossa, tem um projeto. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no projeto dele na nossa vida, não no nosso projeto na vida dele. Nos meus anos de ancião, fiquei numa igreja quase 10 anos como ancião. Depois outra igreja fiquei mais um tempo e eu percebi alguma coisa, erro que às vezes a gente comete. Eu vou dar o melhor, eu vou elaborar um projeto para trazer gente para a igreja porque precisa encher a igreja. Eu tenho que juntar dinheiro, pôr no caixa da igreja, eu tenho que arrumar dinheiro para a igreja. Né? E pior, que eu já vi gente falando assim, o dia que eu for embora da igreja, a igreja não vai andar. Se eu for embora da igreja, sem a minha liderança, sem mim, a igreja não anda. Esse é um problema, porque a gente está querendo dizer assim, Senhor, o Senhor precisa de mim. Vou deixar uma coisa clara para vocês, Ellen White diz assim, Deus não precisa de mim,
Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu tempo. O que Deus precisa é da minha pessoa e do meu coração. Porque se eu dou o meu coração a Deus, Ele vai ter o meu tempo, Ele vai ter o meu dinheiro, Ele vai ter os meus bens, e Ele vai ter tudo o que Ele precisa. Deixa Deus fazer os seus projetos na vida dele. Né? Às vezes ele fala assim, é, Deus fala, deixa. Um exemplo disso aí, Marta e Maria. A gente tem lá em Lucas que está ali, né? Jesus chegou lá, Marta estava fazendo as coisas, estava correndo para fazer as coisas, Maria estava sentada aos pés de Jesus. Aí Marta fala assim, mas Senhor, tá fazendo nada. Ela estava dizendo assim, Senhor, não vai fazer nada, ela está preguiçosa, só sentada aí, manda me ajudar. Aí Jesus fala assim, ela escolheu a melhor parte. Deixa eu perguntar para você, irmão, e não precisa responder, mas é uma pergunta que às vezes eu me faço, uma pergunta que nós temos que fazer todo dia. Quanto tempo a gente tem gastado só com Jesus? Não para pedir. Não é para pedir. Não é para chegar e derramar aquele negócio. Ou então para eu chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu sou bom, eu sou capaz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero fazer isso, mas quanto tempo eu tenho chegado a Jesus e falado, Senhor, a minha vida, toma meu coração, muda meu ser. Eu preciso disso, Senhor. Para podermos realizar a obra de Cristo, precisamos parar nesses dias corridos, nesse dia de pandemia, né? Nesse dia que a gente tem sofrido. Mas quanto eu tenho parado e tenho colocado a minha vida na mão de Deus e falado, Senhor, faça o que o Senhor quer na minha vida. Toma o meu coração. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu li um livro da Casa Publicadora, não tem mais ele não foi mais editado, e ele contava a história de uma missionária batista. E ela foi para a África, jovem, garota. E ela trabalhou a vida muito tempo lá com as tribos da África. Não casou. Aí chegou uma época, foi mais depois de anos que ela estava lá, foi um rapaz também ajudá-la no trabalho. O rapaz solteiro e se apaixonou por ela, e os dois se apaixonaram. E aí eles na empolgação, né? Ela falou assim, ele falou, vamos casar, que você é a mulher da minha vida. Nós fazemos um trabalho para Deus, fazemos um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que o nosso casamento vai ser uma bênção para Deus. Vamos nos casar. E ela toda empolgada, mas ela falou, peraí, vamos orar. Ele falou, não tem como orar, Deus quer. Ele falou, não, vamos orar, vamos esperar, vamos ver a decisão de Deus. E se Deus não quiser? Ela falou, imagina, mas se você faz um ótimo trabalho, eu faço um ótimo trabalho, quando nós nos juntarmos, nós vamos evangelizar a África toda. Ela falou, não, nós vamos orar. E no livro diz que ela orou muito e ela ficou indecisa. Cada vez que ela mais orava, mais ela ficava indecisa se deveria casar ou não com o rapaz. E ela chegou para o rapaz e falou o seguinte, nós vamos tomar uma decisão, essa decisão está difícil para a gente tomar. Você quer demais, mas eu estou indecisa. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar uma carta para a nossa, que seria deles a Associação Geral lá, que é na Inglaterra, e eles é que vão decidir. Nós vamos orar, vamos pedir para que eles orem, e a decisão que eles tomarem será a decisão do nosso casamento. E eles fizeram isso, oraram, pediram muito a Deus, pediram a direção da associação deles, e depois de 4 meses veio a resposta, porque eles estavam em oração. E a resposta foi a seguinte, vocês não devem se casar. Porque Deus tem um trabalho muito grande para vocês. E eles resolveram não casar. E ele foi, depois de um tempo, ele foi embora para a Inglaterra, e ela continuou seu trabalho, e ela fez um ótimo trabalho na África, uma mulher no meio dos selvagens lá da África. E aí ela falou assim, o que importa para a gente é servir a Deus. Eu vi que alguém colocou assim, teve um ancião que diz que a gente tem que servir primeiro a igreja e depois a família. Quando Deus pediu para Noé, ele falou assim, entra tu e tua família. Sabe, não adianta a gente ser ancião de igreja, não adianta a gente ser
líder desbravador, não adianta ser pastor, se dentro de casa eu não sou um bom exemplo para minha família. Não adianta eu ser nada disso se dentro de casa eu não consigo ter o meu Deus. Porque é muito fácil a gente ser bom na igreja. É muito fácil a gente ser bom quando as pessoas veem a gente uma vez por semana. Mas vai conhecer quem é o William. Pergunta para a Fabiana. Pergunta para o Silvio, que é o William. É muito fácil, porque me vê uma vez. Às vezes eu estou em sala de aula, os alunos falam, professor, eu amo você. Me ama porque ele me vê 4 vezes por semana. Não me vê nas férias, não me vê final de semana, não passa comigo Natal, não passa Ano Novo, não me vê estressado, mas vai no dia a dia. Sabe? Então, a primeira obrigação que nós, líderes de igreja, tem, a começar pelo pastor, é pôr a sua vida na mão de Deus. A segunda é atender a sua família e a igreja. Quando eu falo atender a família assim, não estou dizendo que toda atenção tem que ser dada à família. Não, ele tem que atender a família e tem que atender a sua igreja. Mas ele tem que saber dosar e pôr na mão de Deus isso aí. Porque tem momentos que a gente tem que servir um lado da família, tem momentos que tem que ver o que a igreja precisa. Isso é só sabedoria divina. Vamos continuar. Eu vou pedir para o Silvio colocar um PowerPoint aí, só para a gente ver um texto, que depois vão dizer, mas é o William que está falando. Não é o William que está falando, eu estou usando a Bíblia. Olha o que Ellen White diz em Atos dos Apóstolos 551. Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência da sua união com Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que pregava, dava à sua pregação um convincente poder. Nisso resiste o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. Sabe, irmãos? Volta aí, Silvio, ainda não, esse aí. Uma coisa que... Tem uma frase que Santo Agostinho falava, pregue, se possível, por palavras. A maior pregação nossa, quando ele fala assim, o evangelho será pregado a todo o mundo, a maior pregação nossa é o exemplo que a gente vive. Tá? Diz assim, espontânea, né? O fato de que sua própria vida exemplificasse a verdade que pregava, dava à pregação um convincente poder. Sabe aquela frase? Dizem que tem um livro que diz que o Spurgeon, um grande pregador que existiu, ele chegou para pregar e falou assim, esse homem vive o que prega. Quando ele subiu ao púlpito, ele falou, não, eu prego o que eu vivo. É isso que o mundo está, por isso que o mundo está difícil, por isso que o mundo está complicado. O mundo precisa de pessoas que mostrem o que é verdade. Que na sua vida não seja A nem B, que seja a verdade, né? Onde Paulo ia, ele carregava o perfume de Cristo. Quando a gente sabe da história que diz que Paulo colocava alguém lá com Paulo, Paulo ia e convertia. Aí eles tiravam o soldado, colocava outro, Paulo ia e convertia. Tanto que a gente olha nas cartas de Paulo, uma diz assim, te saúdam todos aqui, inclusive a casa de Nero. Ele conseguiu converter gente dentro da casa de Nero. Ele não foi pregando, falando, é vivendo, né? A nossa influência, irmãos, é maior do que o nosso sermão. A vida que eu levo fala mais do que o sermão que eu prego. Não se preocupe com a forma que você vai pregar. Se preocupe com a forma que você está vivendo. Passa aí, Silvio, o próximo. Outro texto do Espírito de Profecia. Diz assim, o cristão que ou é, em sua vida particular, na renúncia diária do eu, na sinceridade do propósito e pureza de pensamento, na mansidão sob provocação. Gente, como é difícil. Ainda mais se alguém for colérico sanguíneo. Como é difícil. Ficar manso na provocação. Pureza de pensamento. Né? É dizer, infidelidade nas coisas mínimas. A gente vê corrupção no país, né? Fala, nossa, o cara foi corrupto, roubou bilhões de reais.
Gente, ele começou pequeno. Ninguém rouba assim, bilhão de uma hora para outra, milhões. Eles começam pequeno. É nas pequenas coisas, né? Aí ele continua, que se na vida familiar represente o caráter de Cristo, em fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar represente o caráter de Cristo. Esse pode ser mais precioso aos olhos de Deus do que um missionário ou um mártir de fama mundial. Olha o que que Ellen White está dizendo aqui, em Parábolas de Jesus, que alguém que representa o seu caráter, o caráter de Deus, no seu dia a dia, nas pequenas coisas, sendo manso, sendo calmo, né? Fazendo as coisas, sendo honesto nas pequenas coisas, é mais importante que os missionários que estão lá. Ele não está dizendo que o missionário não é importante, gente. Nós precisamos dos missionários, tá? Tem gente que tem esse dom, deva ir. Mas ele está dizendo que aos olhos de Deus é mais importante. Por quê? Porque é muito difícil você converter quem a gente conhece. Quem conhece a gente. Às vezes nós queremos atravessar o mundo. Queremos ir lá para a África, para a Ásia, para a janela 3040. Nós queremos ir para o Amazonas. Deus não está chamando, às vezes, a gente para ir lá. Deus está chamando a gente para atender o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de faculdade, de escola. Às vezes você fala, não, mas as crianças também. Quem está aí no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, você também tem uma ação para fazer. Você tem um grupo que você tem que alcançar com a sua vida cristã, né? Daí é que vem o poder. Quando a gente atua assim, que vem o poder. E é esse poder que nós precisamos para levar o evangelho ao mundo. Olha em Atos 19, 13. A gente já está finalizando. Atos, capítulo 19. Verso 13. A partir do verso 13. Diz assim: e alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Isso aqui, para a gente entender da época, havia um grupo de judeus que saíam exorcizando os espíritos maus, tá? Então era comum, isso aí era comum na época. Então eles chegaram, aí os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Olha, era filho de sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha se tornado cristão. Os filhos eram cristãos, né? Você vê, olha o gabarito, tá? Não era gente que tinha pedigree. E ele fala assim: mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Sabe, irmão, só mencionar o nome de Jesus não significa nada. Tá? Se eu ir só para a igreja, vamos fazer a meditação, fazer o culto, tudo é importante, mas ir para a igreja, fazer o culto, fazer a meditação, não é para a gente ser salvo. Você não deve fazer o culto familiar para ser salvo. Você não está vendo o culto agora porque é amigo do pastor Silvio, porque gosta dele, ou porque você quer ser salvo. Isso tem que ser resultado do trabalho que o Espírito Santo vem fazendo na vida de cada um. É isso que tem que ser. A pergunta é, ele diz assim: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Puxa, eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles eram cristãos, o pai era cristão, era gente de conhecido. Mas, quem sou eu? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não estou querendo saber quem sou eu porque eu sou professor, porque eu sou. Quem sou eu no mundo de Cristo? Quem sou eu nas fileiras cristãs? Quem sou eu nessa vida? De onde vem o meu poder? Quem é você? De onde vem o seu poder? Quanto tempo você gasta em oração? E quando eu falo em oração, não é essa oração na igreja, não é oração
que a gente faz em culto familiar é um momento que está só você e Deus. É aquele momento que você abre o seu coração e você fala assim, Senhor, como Paulo diz, né? Miserável homem que eu sou. Eu não tenho nada para te dar. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou um pecador, que eu cometo um erro. Olha, se Paulo, irmãos, falava isso, imagina eu. Né? Paulo fala assim, miserável homem que eu sou, o combate que tem. Mas depois ele fala, combati o bom combate. É isso que Cristo quer de nós, né? Não se preocupe no que terá que fazer, no que terá que falar. Jesus não tinha agenda. Imagina o homem mais importante do mundo, não tinha agenda. As coisas iam acontecendo através do Espírito. Coloque sua vida. Lutero falava assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão atarefado, que eu vou ter que dobrar o tempo que eu fico orando com Jesus, conversando com Deus. E às vezes, quando a gente está tão atarefado, o que a gente elimina é Deus da nossa vida, né? A gente deixa para lá. Nada nesse mundo, irmãos, pode substituir o seu momento particular com Deus. Você e sua prática genuína de espiritualidade. Quando a gente está com Deus, a gente precisa rasgar o coração e mostrar quem a gente é. E sabe que às vezes a gente quer ser mentiroso com Deus? A gente quer se apresentar para Deus sendo uma pessoa que a gente não é, né? Eu vou pedir para o Silvio passar o último slide. Que ele diz assim, olha que Tiago diz, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez no céu e enviou a chuva. Né? Irmãos, nada que é nosso pode importar tanto para Deus. Meus planos, sonhos, se eu não colocar isso primeiro na vida de Deus, primeiro nas mãos dele, eu tenho que falar, Senhor, tá aqui, ó. E o Senhor é o que eu tenho. O que o Senhor pode fazer? Né? Aquele garoto lá chegou, ó, só tem esses peixinhos aqui e pão. O que o Senhor pode fazer? Moisés falou, só tem um cajado. O que eu posso fazer? O que você tem? Às vezes a gente olha Elias, falou que Elias era como eu e como você. Não tinha diferença nenhuma. É a oração que nos dará o poder que precisamos. Eu falo oração sincera, aquela oração que eu chego a Deus me humilhando. Se meu povo, ele diz em número, que por mim se chama, com fé se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus a sua prece. Se nos entregarmos a Deus, ele vai usar-nos com pleno poder para cumprir o papel. Né? E certamente ele vai voltar. Irmãos, eu não quero ficar muito tempo nesse mundo. Eu não quero mais ver alguém que eu goste morrendo. Eu não quero, já falei para vocês, enterrar minha mãe, minha sogra, meus irmãos. Eu não quero ver tanto sofrimento mais, tanta dor. Eu quero que Jesus volte. Mas para isso eu tenho que colocar minha vida. Eu espero que todos nós possamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Deixar que o Espírito Santo trabalhe conosco. Para que nós possamos finalmente, logo, muito em breve, cantar o cântico do Cordeiro lá nos céus. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém? Obrigado, William, mais uma vez. Vamos cantar, então, o hino final, queridos. E o hino final nos chama exatamente a nos prepararmos para algo que é o que nós mais aguardamos, Cristo voltar. Vamos cantar, então, com bastante alegria esse hino que fala que em breve Jesus voltará.
Pode fazer a oração final para nós? Peraí. Fechou. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos vivendo num mundo conturbado, nós estamos vivendo num momento difícil dessa história, e às vezes nós nos deixamos levar por tudo que está acontecendo ao nosso redor, Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nós estamos cansados desse mundo. Nós queremos logo que o Senhor volte. Nós queremos ver, como esse hino diz, que breve virá. O dia não sei, como disse o hino cantor, mas breve, mas que seja breve, Senhor, porque nós estamos tristes com a situação que está passando esse mundo. Mas, para isso, nós pedimos que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor pegue nosso coração errado, nossa falha, nossos erros de caráter, Senhor, transforme para que nós possamos ser o doce perfume de Cristo na vida daqueles que nos cercam, a começar pela nossa família, pelo nosso lar, pelos nossos vizinhos, amigos de trabalho, pela igreja, Senhor. Que nós, onde passamos, possamos levar o perfume de Cristo a todos. E assim que o Senhor volte logo. Abençoe o distrito que o Silvio cuida ali, tem grandes desafios também. Abençoe a liderança da igreja, a liderança das igrejas que estão aí. Abençoe os projetos da igreja, Senhor. Que tudo seja feito não para que os homens sejam engrandecidos, Senhor, mas que seja feito para mostrar o Teu nome, seja feito para engrandecer a Ti e, principalmente, para nos aproximarmos cada vez mais da Tua volta. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Um abraço e, como eu disse, logo nós estaremos juntos aí pessoalmente. Obrigado, William, mais uma vez. Agradecemos aí. Que Deus abençoe.